Próteses mamárias ou lift mamário? Qual as diferenças? Então hoje eu vou esclarecer para vocês sobre as cirurgias próteses mamárias e lift mamário. O que seria a diferença entre as duas? Muitas vezes as pacientes chegam para nós com o desejo do aumento do colo mamário com o clivo da região aqui, da região peitoral. Só que muitas vezes por fatores, sejam eles hereditários, emagrecimento, pós-lactação ou até mesmo com próteses antigas, há a questão da flacidez de pele. Então o que é a questão a citar? Não é somente muitas vezes a introdução de meramente um implante. Nós temos que reestruturar o formato mamário para ter o melhor resultado no pós-operatório. Então, quando considerar qual a paciente ideal para realizar o lift mamário, a cirurgia da mastopexia, aquela paciente que tem uma flacidez de pele no polo inferior, ou seja, o teste do lápis positivo, muitas vezes a perda da projeção do colo mamário, ficando a mama numa posição mais inferior e lateral, ou até mesmo a região das areolas, que muitas vezes a areola, que é o complexo areolo-papilar, que muitas vezes, além de alargado, se encontra numa situação mais inferior. Então seriam esses três pontos: se flacidez de pele, areolas numa posição mais inferior e perda do colo mamário, talvez você seja uma candidata ao lift mamário e não somente à introdução das próteses. Uma vez então realizado seu exame físico, quais são os objetivos dessa cirurgia? São realmente o que nós achamos no exame físico: corrigir o excesso de pele no polo inferior, redimensionar as areolas, e aí a importância sempre muito delicada, bem redondinha e posicionada na posição correta, e devolver o colo mamário. Nesse terceiro item, que é devolver o colo mamário, ou seja, o clivo que muitas vezes hoje as pessoas procuram, aí então a discussão com o seu cirurgião plástico de introduzir ou não introduzir implantes. Cada vez mais as pacientes têm procurado volumes delicados de implantes, ou seja, aquele colo mamário marcado, um colo feminino, mas que não ultrapasse a linha axilar anterior, seja para a colocação do biquíni, seja para o fechamento de uma camisa, de um blazer, ou seja, feminilidade sem exageros. Então, nesse terceiro item, que é a questão do clivo e do colo mamário, nós vamos ter dois perfis de pacientes: as pacientes que não querem próteses, que vão utilizar o próprio tecido mamário para essa projeção, e o outro perfil de pacientes que tem procurado bastante o consultório para ter realmente essa clivagem, o colo mamário bem marcado. Hoje nós temos as próteses de perfil alto, que dão realmente um colo mais discreto, e as próteses de perfil super alto, que realmente deixam um colo mais marcado. Mas o que eu vejo é sempre as mulheres procurando uma feminilidade no colo, porém sem muitos exageros, para não engordar da linha axilar anterior, ou seja, uma estruturação do seio na parte central, sem ter essa projeção nas regiões laterais. Então aí o perfil da paciente que tem uma prótese muito grande, que colocou no passado, e hoje vem à procura de um seio menor, mais delicado. A questão é, nós vamos trocar o formato por uma cicatriz. A questão de sempre ter os cuidados de pós-operatório. Então, seguir as orientações médicas. As cicatrizes elas podem ser na mastopexia, a periareolar, a em pirulito, a T invertida, isso em discussão com o seu médico qual vai ser indicado para o seu caso, mas sempre é de fundamental importância os cuidados médicos para que a gente tenha um formato bonito e gracioso do seio com cicatrizes o mais inaparente possíveis. Gostou desse conteúdo que nós falamos sobre próteses mamárias e lift mamário? Então deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários.